Jogar juntinho de alguém pode ser ótimo. Você e só mais uma pessoa sem ninguém por perto. Claro que isso não é o normal das jogatinas, mas depois da pandemia, a procura por jogos para duas pessoas cresceu. Tanto é que a gente fez um novo episódio com indicações do gênero lá em 2020. E agora, 3 anos depois e 300 novos jogos jogados, volto aqui para sugerir 5 excelentes títulos para você e mais alguém nesse De Quem é a Vez Indica. Talvez a gente não se conheça ainda, mas se você quiser ser a minha dupla, que tal dar aquela curtida gostosa? Se você quiser se lembrar que eu existo, também dá pra acionar o sininho e se inscrever no canal. O jogo mais estratégico das indicações de hoje é o Watergate, enfim. Ele está constando como um dos melhores do mundo para duas pessoas e é realmente muito bom. Como o nome deixa claro, a temática do jogo é o escândalo de Watergate e nele você tem duas opções: ser da administração Nixon ou ser da equipe jornalística que quer desmascarar um dos maiores esquemas de corrupção e fraude da história da política dos Estados Unidos. Ao longo da partida, você vai contando com cartas que podem te ajudar nesse emaranhado de intriga e conspiração. No caso, se você trabalhar para o Washington Post, para a equipe jornalística, você vai ter como foco conseguir informantes e pistas que conectem eles ao presidente. Por outro lado, se você trabalhar para o Nixon, que busca a sua reeleição, você vai tentar de tudo para abafar esses escândalos e dar um sumiço neles de alguma forma. O tabuleiro simula aquelas cortiças com fios conectando as testemunhas-chave da investigação com as pistas e tal, e o jogo foi todo muito bem pensado historicamente falando. Claro que daria para fazer o mesmo jogo de cabo de guerra com outra temática, mas talvez não tivesse a mesma graça. Aliás, joga aqui nos comentários que tema você acha que combinaria bem com a sacada desse jogo. Um joguinho compacto que eu descobri no ano novo, inclusive, e que eu adorei foi Winter. Ele é um carteado com poucas cartas que vai funcionar como um xadrez de uns 10 minutos, talvez 15 no máximo. No início da partida, cada pessoa escolhe uma cor de floco de neve, que tem o azul claro e o azul escuro, e depois você tem duas opções que são colocar uma carta no centro da mesa ou depositar um floco de neve da sua cor no centro de 4 desenhos idênticos formado pelas cartas que já foram colocadas antes. Essa seria a primeira etapa do jogo, que é de congelamento. Mas depois o inverno vai acabando e tudo vai derretendo. Nessa segunda etapa, você e sua adversária precisam ir tirando as fichas de cima das cartas. O detalhe é que se uma carta ficar sem fichas, ela vai embora junto, ou seja, vai a ficha e vai a carta. Se por algum motivo só sobrar fichas de uma pessoa sobre as cartas, ela é declarada vitoriosa. A simplicidade, elegância e rapidez desse jogo me conquistaram, sem contar que ele cabe em qualquer bolso. Manda um direct pra mim no Instagram do De Quem é a Vez, mas assim, lembra de seguir a gente antes por lá, senão não vou nem responder porque eu vou ficar magoado. Você vai brincar com a fauna marinha em Aqualim. Esse é outro jogo com aquela pegada de cabo de guerra, mas bem mais tranquilo que a nossa primeira indicação. Aqui você vai ter que escolher como vai popular um coral em um belo recife. Você pode seguir tentando juntar cores ou tentando juntar os animais. Independente da escolha, você ganha mais pontos quanto mais peças idênticas você tiver conseguido colocar junto. Ele é o tipo de jogo que pode dar uma certa raiva dependendo de quem estiver jogando, porque como você ganha pontos agrupando as peças de um mesmo tipo, fica aquele ranço quando a pessoa puxa a peça para longe do grupo que você acabou de juntar. Ou seja, um exemplo, uma tartaruga verde, ela pode ser útil para o meu grupo de animais verdes, mas também pode ser útil para o meu oponente que está tentando juntar todas as tartarugas num só lugar. Eu adorei esse jogo e deixei ele lá na minha coleção para eu jogar mais vezes. Aliás, todos os jogos que eu estou indicando aqui hoje seguem firmes e fortes na minha coleção. Apesar dessa próxima indicação já ter mais de 20 anos,
só joguei agora o famoso Lost Cities. Nele você encara uma exploradora ou explorador em busca de vários locais ermos. Para explorá-los, você vai precisar baixar uma carta em uma das 5 ou 6 opções possíveis. Cada carta tem um valor que você vai receber em recompensas no fim da partida. Ou seja, uma carta de valor 10 vai te dar 10 pontos, sem contar as cartas de multiplicador. Se você conseguir baixá-las antes de baixar qualquer outra carta numérica, todas as próximas cartas vão ser multiplicadas. Isso significa que com uma carta multiplicadora, o seu 10 viram 20. Com 2 cartas multiplicadoras, o seu 10 vira 30 e por aí vai. Mas tem um pequeno detalhe que eu esqueci de falar. Toda exploração tem um custo de 20 pontos, então é bom você pensar bem onde você vai explorar, porque se não tiver como aproveitar a exploração daquele local, com certeza você vai terminar com pontos negativos, o que obviamente você não quer. Um outro ponto importante é que as cartas precisam ser baixadas em ordem crescente, então não adianta você baixar o 3 e depois, meu Deus, agora eu quero baixar o 2, dá pra botar ele aqui por baixo desse 3? Não dá. Algumas cartas você vai perder a chance de baixar e isso faz parte do jogo. Esse título ele é muito bom, embora ele não precisasse daquele tabuleiro que você vai ver que tem na caixa, né? Tem um tabuleiro ali no meio e tal, daria para jogar só com as cartas. Mas o que me deixou mais empolgado é que ele foi relançado aqui no Brasil, então você não vai ter dificuldade nenhuma de encontrá-lo. Todos os jogos deste vídeo estão sendo vendidos no Brasil, então se você clicar nos links que eu deixei na descrição aqui embaixo, você já vai direto para o site para poder comprá-los e ainda ajudar o canal, porque a gente ganha uma comissão quando você clica, né, e compra e tal. Mas se você só clicar nos links, também ajuda a gente. Além disso, temos uma loja em que você vai poder conferir muito mais opções muito boas também. Volte para um dos períodos mais sangrentos da nossa história recente em Destemidos, Normandia. Nesse jogo, você vai poder escolher entre ser do Exército dos Estados Unidos ou da Alemanha, cada um deles com objetivos específicos. Existem 12 cenários diferentes que você vai poder explorar bastante ao longo de partidas que podem chegar aí a durar até no máximo 1 hora. Isso por si só já traz bastante rejogabilidade para esse título. Ele é um pouco mais pesado que as nossas indicações anteriores, mas talvez seja equivalente assim em termos de dificuldade ao Watergate. Para você melhorar o seu exército e as suas condições de vitória, você vai precisar comprar cartas novas para o seu deck. Isso acaba equilibrando o fator sorte do jogo, que no caso poderia incomodar algumas pessoas. Eu sugiro que você vá jogando desde o primeiro cenário e pouco a pouco vá curtindo a história da Segunda Guerra Mundial se desenrolando diante dos seus olhos nesse jogo que ganhou o selo incrível aqui do De Quem é a Vez e que figura como um dos melhores do mundo para 2 pessoas. Eu adoro esses jogos para 2 e acho que eles precisam existir em qualquer coleção que se preze, até porque nem sempre você vai conseguir dar conta de todos os grupos de pessoas, especialmente se você chamar uma galera para jogar e essa galera, por exemplo, não curtir jogos de galera. Claro que você não precisa ter uma penca de jogos para 2, mas pelo menos uns 3 títulos vale a pena ter. E você, tem quantos aí na sua coleção? Joga aqui nos comentários quais são eles para eu conferir. Valeu, pessoal!